Ok, acho que está gravando. Então a gente tem que ficar atento aqui nessa sala de comunicação mesmo, né? Porque pode ser aqui lá no... Qual que você prefere? Qual que vocês preferem ficar ligado aqui? Eu acho que fica ligado aqui, tá? Eu chamo por aqui. Tá bom? Porque eu vou... como é uma outra sala, eu vou precisar desativar isso aqui. Eu acho que é melhor eu chamar lá pelo WhatsApp, tá? Eu vou chamar lá pelo WhatsApp. Porque na hora eu vou desativar essa para... Eu vou chamar lá pelo WhatsApp, porque eu vou precisar desativar essa sala e ativar outra. Certo? Ah, tá. Então a gente pode sair aqui, né? Quando terminar minha apresentação, podem, vão. Mas fique ligado no WhatsApp, tá? Ok. Então, vamos lá. Bem, pessoal, boa noite. Deixa eu pegar aqui nossa... Desculpa, peguei errado. Deixa eu pegar aqui. Onde que tá? Bom, o que nós vamos fazer hoje? Eu vou falar para vocês sobre um sistema de vocês fazerem a análise do trabalho de vocês a partir de uma série de condicionantes. Então, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Eu postei também um trecho de um livro do Brian Lenz, como os designers e arquitetos pensam, né, que fala sobre isso e vai ajudar vocês a fazerem análise. A análise é você pegar algo e dividir em pedaços. E a partir desses pedaços você pode fazer uma crítica. Então, essa análise de vocês vai ser a partir dos condicionantes, certo? Que eu vou falar daqui a pouco para vocês. O que vocês vão produzir até segunda-feira que vem? 2 arquivos. Um Word, vocês vão fazer tabelas, texto, etc., diagramas, para fazer a análise do trabalho de vocês mesmos, a partir da fala do Enio e da nossa conversa de hoje, e uma apresentação em PowerPoint, que vocês vão mostrar como que a alternativa projetual que vocês desenvolveram evoluiu a partir dos condicionantes. Né? Como que a análise de vocês, a partir dos condicionantes, influenciaram na proposta da prainha. Vocês fizeram uma hipótese projetual, fizeram um partido urbanístico de desenho urbano, incipiente, rápido. Então, vocês podem fazer uma análise mostrando o antes, quer dizer, a proposta que vocês apresentaram dia 14, e o depois, a partir dessas análises que vocês vão fazer. Então, o que vocês vão fazer? Entregar esse material postando no AVA até segunda-feira às 19 horas. Lá só vai aceitar se vocês entregarem PDF, tá? Se for em outro tipo de arquivo, ele não vai aceitar. Então, por favor, convertam o arquivo de vocês em PDF. Então, lá está pedindo 2 arquivos. Um é esse aqui, um texto, e o outro, 2, é uma apresentação. Essa apresentação ela pode ser extremamente esquemática, é mostrar a planta, ou o desenho, ou a perspectiva, ou o corte, ou o que for, mostrando a evolução. Pode ser o funcionograma, pode ser o zoneamento que vocês fizerem, etc. Certo? Se tiver algum problema, encaminhe, por favor, para o e-mail que eu recebo os trabalhos, tá? Mas, por favor, deixe claro no assunto que é a atividade 4 e o nome do líder, para eu poder localizar com facilidade o que vocês enviaram, tá? Senão pode ser que eu me confunda. Assim, garante uma entrega correta, tá? Então, isso aí eu já postei no WhatsApp, já postei no AVA também, esse anunciado aí, para vocês desenvolverem. Bom, lá tem uma lista, os condicionantes dos legisladores, do usuário, do cliente, dos projetistas. E também os condicionantes internos e externos, e aquilo que diz respeito aos condicionantes radicais, pragmáticos, formais e simbólicos.
que isso tem no texto que eu compartilhei para vocês no AVA, no WhatsApp também, certo? Que vocês podem ler, que é o texto que fundamenta essa reflexão. Bom, isso posto, eu vou fazer a apresentação agora de uma forma bem breve, resumida, tá? Aquilo que tem lá no texto, que vocês podem ler com cautela, com calma, sem problema nenhum, tá? Então, deixa eu ver aqui. Cipina, Pois não. tá aí materiais complementares esse texto? Tá em materiais complementares, está dentro do próprio exercício, da própria atividade, eu coloquei o arquivo também lá. E também está no WhatsApp que eu mandei para vocês agora há pouco. Certo? Uhum. Eu acho que é capítulo 6, problema de projeto? Isso aí, exatamente. É o capítulo 6 do livro do Brian Lanson. Os líderes têm acesso àquele material também de literatura lá. Lá dentro daquele drive tem o livro do Brian Lanson completo, tá? Beleza? Ele é um livro que tem na biblioteca também do Unisales, tá? Então vamos lá. O que é isso? Tá aí, ó, capítulo 6, página 86 a 119 do livro de Brian Lanson, Como os Arquitetos de Design Pensam. Esse livro é um livro muito interessante, que foi traduzido num congresso que teve aqui no Brasil, né, que as pessoas começaram a trabalhar sobre a questão de metodologia de projeto. Bom, o que ele fala? Que vocês fizeram um monte de levantamento de um monte de dados nesses dias aí, para fazer a proposta de vocês, e quando você chega com esse monte de material na mão, como tomar uma decisão, né? Como encaminhar. Então ele sugere que você pode considerar as restrições que são impostas, certo? Eu prefiro chamar de condicionantes, porque esses elementos que estão aí vai condicionar o seu projeto. Então, como você não vai poder fazer tudo o que imagina, nenhum projetista tem condição de fazer, ele precisa delimitar através de alguns condicionantes. E o Brian Lanson coloca essas condicionantes que está aí, que eu coloquei letrinhas de A a J, certo? Então, a partir dos dados que você tem, vocês podem desenvolver isso aí para poder projetar. Então, o primeiro parte é o projetista, o cliente, o usuário, os legisladores, certo? Esses aí são alguns que condicionam, certo? Deixa eu pular aqui logo direto para isso aqui, depois eu volto ali. Veja só, esse gráfico que está aí, ele coloca projetista, cliente, usuário e legislador. Cada um desse tem uma série de elementos que determinam condicionantes. E no topo dessa coluna de tijolos tem aqueles que são mais flexíveis e para baixo os mais rígidos. Por exemplo, quais são os condicionantes que o projetista determina? O próprio projetista tem um jeito de projetar, tem coisas que ele prefere, que ele acha mais bonito, que é mais estético, que é materiais que eles costumam usar, né, a forma de pensar, os valores da vida. Então, o projetista, ele tem essas limitações ou essas condicionantes que vai influenciar na delimitação da proposta, certo? O cliente é aquele que solicita o trabalho. Então, por exemplo, no nosso caso, o nosso cliente hipotético é a prefeitura a partir da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Desenvolvimento Econômico. Esse cliente, ele necessariamente não vai usar o espaço, certo? Porém, existe um usuário, que ele pode ser diferente do cliente, porque as pessoas que vão no Parque da Prainha necessariamente não são funcionários da prefeitura, nem não é necessariamente o secretário ou a secretária. Então, o cliente e os usuários são entes distintos. O legislador
ele é aquele que representa a figura humana, que representa todas as leis e normas, como a BNT, por exemplo, as leis municipais, as leis estaduais, as leis federais, de todo gênero, número e grau. Então, o legislador, vai gerar condicionantes que são rígidos e obrigatórios. Isso foi um ponto muito forte colocado lá na palestra que vocês apresentaram os vídeos. Né? O afastamento de 30 metros do corpo d'água. Isso é uma lei, é uma norma, uma legislação. Então, isso não tem como mudar. Então, como não tem como mudar, ela não vai ser flexível e vai ter que ser atendida, certo? As normas da ABNT, elas são diferentes das leis, porque as leis implicam numa sanção, numa punição. O descumprimento implica numa punição. O descumprimento da ABNT, necessariamente não. Então, a ABNT são normas, princípios que devem ser seguidos. Porém, elas não são leis. Se você não fizer de acordo com a ABNT, ninguém vai poder te prender ou fazer qualquer outra questão punitiva. O cliente e o usuário, eles são menos flexíveis, porque o usuário ele vai usar o espaço. Então, do jeito que você fizer o espaço, ele vai usar. Mas ele pode subverter o espaço também. Você faz um banco para sentar, ele vai lá e dorme debaixo do banco. Ou ele picha o banco. Então, o usuário ele é rígido, porque ele vai utilizar o espaço como ele quiser. Certo? A não ser que alguém imponha uma sanção a ele também. Fique lá vigiando para as pessoas não fazerem o que desejar. Então, ele tem as suas determinações que vocês devem pesquisar. E, a princípio, eles não vão mudar, porque são questões sociais, culturais, políticas, econômicas, etc. O cliente, ele tem uma ideia, ele tem um sonho, ele tem uma utopia. Ele quer fazer um espaço para ficar bonito. Ele quer um espaço para ser um bairro criativo, um distrito criativo, como falou o secretário. Mas há uma possibilidade da proposta não atender exatamente isso. E há uma possibilidade dele flexibilizar isso. Certo? Então, esses 4 entes aqui, eles vão impor algo que vai condicionar o trabalho de vocês. O jeito do projetista projetar, seus valores, estética, os objetivos que o cliente quer do espaço, certo? O uso que os usuários vão dar e as normas e leis que existem por aí afora, certo? Então, vocês devem pegar esses itens, tentar verificar até que ponto a proposta inicial de vocês atendem ao projetista, que são vocês mesmos. Até que ponto atende às exigências do cliente, que é lá secretário, etc. Até que ponto atende às necessidades e desejos do usuário. Até que ponto atende ou não às leis e normas. Então, essa é uma forma de vocês separarem o projeto em partes e fazer uma análise. E fazer as modificações que forem necessárias a partir disso, ou reforçar aquelas proposições que estão de acordo. Beleza, pessoal? Então, projetista, cliente, usuário. O Brian Lança fala sobre outras questões que estão diretamente ligadas a isso, esses 4 aqui, porém são de outra dimensão, que são as condicionantes internas e as condicionantes externas. Por exemplo, condicionante interno no projeto de uma casa é ter uma sala, um quarto. Então, independente de qualquer coisa, a casa vai ter sala, quarto, banheiro, por exemplo, cozinha. Então, essas condicionantes, elas são intrínsecas. Aquele espaço não existirá
se essas coisas não tiverem. Então, uma casa só existe se tiver quarto, banheiro e cozinha. Senão, vai ser uma outra coisa. Então, independente de qual é a posição que você coloca, esses ambientes vão existir. Certo? No projeto de desenho urbano, vai ter que ter vias, acessos, né? Áreas abertas e áreas fechadas. Não tem como não ter isso. Certo? Os condicionantes externos, eles são aquilo que o arquiteto não consegue controlar. Por exemplo, nós temos ali um corpo d'água. Aquela água dali, ninguém vai poder tirá-la dali. Então, ela vai condicionar o projeto de vocês e é um fator externo ao projeto. A vista do convento é um fator externo ao projeto de desenho urbano. Porém, ele vai influenciar profundamente. Então, dentro dessas exigências do projetista, cliente, usuário, você pode ter fatores internos e fatores externos. Então, isso são condicionantes que precisam ser descritos, deixar claro e ver de que maneira influencia a proposição de vocês. Certo? Por exemplo, aqui tem um exemplo, lá no livro vocês vão encontrar, de um projeto de uma ponte que o arquiteto acabou fazendo essa estrutura central aqui em formato de A e botando uns tirantes aqui para segurar a ponte. Porque ele não queria interferir no skyline, certo? Na linha do horizonte com os prédios ali. Então, se ele colocasse uma ponte com outro formato, não teria, teria uma influência profunda no externo, certo? Mas o papel da ponte é fazer com que as pessoas, os veículos, passem de um lado a outro a partir de um elemento que ligue. Então, pouco importa se teria uma coluna dessa natureza aqui ou se fosse de outro formato. Então, o fator interno, ponte, uma obra que serve para levar pessoas e veículos de um lado ao outro de um obstáculo qualquer, ele foi influenciado externamente a ponto de virar isso aqui. Certo? Tá aí. O projeto real deve seu desenho comum às restrições externas. E naquele caso da prainha tem muitas restrições externas ali, tá? Elas podem ser físicas, podem ser sociais também, tá? Por exemplo, uma restrição externa é social. Aquele local as pessoas vão usar para fazer encontros religiosos, eventos de toda a natureza. Então, independente do que vocês coloquem lá, isso vai ter. A não ser que a polícia ou a prefeitura proíba de que exista isso lá. Bom, e aí, quando a gente junta as duas coisas, você continua com aquilo que é mais flexível e mais rígido. Então, o projetista, nas questões internas, ele tem muito mais flexibilidade do que o legislador na questão externa. Por exemplo, o cone do convento está aqui, ó, externo e é rígido, ninguém vai poder mudar isso aí. Então, a visão do cone do convento não pode ser mudada. Beleza? E aí a gente entra em outros 4 pontos que eles vão transpassar esses 6 que eu falei agora anteriormente. Quais são os pontos? Radicais, práticos, formais e simbólicos. Certo? O que são as condicionantes radicais? São aquelas que tratam do propósito primário do objeto ou do sistema projetado. Uma escola tem que ter sala de aula. Então, você não pode fazer uma escola sem sala de aula ou espaços destinados a um professor ou uma pessoa a conduzir o processo de ensino-aprendizado com outras pessoas. Então, se não tiver isso não é escola. Então, o propósito primário de uma escola é o processo de ensino-aprendizagem. Então, vai ter que ter alguma coisa lá destinada ao encontro de uma pessoa responsável por um grupo de estudantes ou alunos.
Então, isto é restrito. Então, você não pode fazer uma escola com lojas dentro, porque a loja ela é um item radical do shopping center, não de uma escola. Outro item é a prática, tá? Certo? Essa prática diz respeito aos aspectos construtivos, quer dizer, os condicionantes construtivos. Se uma coisa é ou não possível construir. Então, se não for possível construir, na prática, a ideia não vai se consolidar, certo? Outra questão da prática é o controle do bioclimatismo também. Então, ali, além da tecnologia construtiva, também todo aquilo que diz respeito à influência do ambiente bioclimático sobre o objeto, sobre o espaço construído. Então, isso são condicionantes que vão delimitar, sem dúvida nenhuma. Não adianta pensar alguma coisa ali que seja difícil ou impossível de ser construído na realidade atual, tá? Com as técnicas e materiais construtivos que tem hoje. Formais, e aí é como que o projetista organiza as formas de uma maneira que olha para aquilo, consegue identificar uma determinada lógica, consegue transitar por ali, entender o espaço, reconhecer o espaço, né, usar o espaço de forma adequada pela qual ele foi desenvolvido. E aí vocês podem usar as teorias da Gestalt, coisas de proporção, formato, cor e textura, para que possam ajudar vocês a delimitar dentro das questões formais. E por último, são as simbólicas. Né? Brian Lanço coloca que a questão simbólica é algo que vai ser visto depois, certo? Mas o simbolismo ele está ligado diretamente ao sentir o espaço, certo? As sensações que cada um tem diante daquele ambiente que ele está construindo, certo? O mais amplo que a gente pode pensar e mais fácil de entender é: eu tenho simpatia por esse espaço ou eu tenho antipatia por esse espaço. Se eu tenho simpatia, eu quero estar ali. Se eu tenho antipatia, eu quero ir embora dali. Então, as questões simbólicas, elas vão ser feitas, colocadas, para que as pessoas tenham determinado sentir ali. E o sentir eu não posso descrever, eu só posso falar sobre uma intensidade. Eu tenho mais vontade de ficar do que sair. Então, isso vai estar ligado com a questão cultural das pessoas que vão usar, né? E especialmente cultural e também uma série de questões psicológica e da neurociência. Beleza? E aí a gente junta o bloquinho todo com tudo aí. Certas condicionantes do projetista, do cliente, do usuário, do legislador, que é transpassado pelas condicionantes internas e externas, e também pelas questões radicais, práticas, formais e simbólicas. Isso posto, eu saí já? Já, professor. Você tirou a tela. Ah, tá. Beleza, isso posto. Tá bom. Isso posto, eu apresento aqui de volta o nosso enunciado, tá? O que vocês vão fazer? Pegar o que vocês fizeram até agora, pegar lá o vídeo gravado com as considerações do Enio, também da Tati lá, e tentar fazer uma análise vendo o que o meu trabalho tem que atende às exigências dos legisladores ou não. Normas e ABNT e leis. Até que ponto atende ou não aos usuários? Até que ponto atende ou não aos clientes? Até que ponto atende ou não nós como projetista, tá? Até que ponto
nós estamos considerando as questões internas e externas e até que ponto isso está ligado com os condicionantes radicais, pragmáticos da construção, formais do mau ordenamento e simbólica do sentir. Certo? Então, eu estou fazendo essa introdução para a gente iniciar a nossa conversa a partir disso aí. Então, o que vai ordenar a nossa conversa hoje, com os grupos, vai ser esse tipo de análise, tá bom? Eu vou encerrar a nossa gravação aqui.